cafezinho. Está pronto. Porque estamos aqui às 9 da manhã, preciso tomar café. É importantíssimo nesta fase. Olá a todos e bem-vindos de volta ao Portuguese with Leo. Hoje trago-vos mais um vídeo de sotaques. Desta vez outro sotaque do Norte, já fizemos o Porto. E agora vamos fazer Braga. Com o meu amigo Miguel, que muitos de vocês vão reconhecer a voz do episódio que fizemos sobre 8 sotaques de Portugal. E agora podem associar a cara à voz. Miguel, bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui a falar sobre as nossas particularidades, sobre a minha cidade. Nós vamos começar por falar um pouco sobre alguns dados importantes sobre Braga e depois vamos passar ao teu sotaque, vamos analisar um pouco o teu sotaque e depois, como de costume, tens aí umas palavrinhas e expressões para eu tentar adivinhar o significado. Vamos ver se consegues. Vamos ver. Braga, antes de mais, é importante percebermos que, apesar de ser uma cidade com uma relevância enorme no panorama atual em Portugal e na língua portuguesa, portanto é das cidades com mais crescimento nos últimos anos, com uma população jovem também bastante importante. É uma cidade antiga, que mesmo antes do nascimento de Portugal, do Condado Portucalense, Braga já existia com um peso grande na altura dos romanos. Era chamada Bracara Augusta, era uma cidade que tinha uma importância, era das maiores cidades até da Península Ibérica, na altura da presença dos romanos na nossa península. E pronto, e Braga ainda tem muita dessa presença, desse cunho dos romanos, com muitas obras que ficaram, as termas, com pontes, com uma série de estruturas que ficaram. Ou seja, Braga ainda tem muitas ruínas romanas, ou estruturas que nem são ruínas, que estão bem mantidas, não é? Tem muita obra bem preservada. Normalmente associamos grandes cidades, pensamos Lisboa, Porto. Braga é consistentemente considerada a terceira maior cidade do país, pode-se dizer? Sim, eu creio que sim, pronto. E nos últimos anos tem-se verificado um crescimento, até estávamos a falar há pouco do novo censo da população. Braga foi das cidades dos concelhos que mais cresceu. Yeah. Pronto. E o facto de ser uma cidade muito jovem é porque, de facto, até o número de filhos por pessoa também é elevado comparativamente a outras cidades. E portanto também tem mais potencial para continuar a crescer. Exatamente. Creio que já foi a capital europeia da juventude, portanto é uma cidade que é muito virada para os jovens, portanto, para os jovens e para as famílias também, pronto. Mas para os jovens particularmente, porque temos as universidades com praticamente todos os cursos, vem muita gente também de outras cidades à volta, portanto acaba por concentrar também uma quantidade boa de jovens. Onde é que se come a melhor francesinha? Para mim é em Braga, mas eu sei que os meus amigos do Porto vão discordar e vão falar que a francesinha não nasceu em Braga, que a francesinha é originária do Porto e eu concordo e de facto a francesinha nasceu no Porto, mas atualmente temos muito boas francesinhas em Braga e para mim é a melhor e é em casa que se come bem, Na tua casa. Pronto, para nós que não vamos comer em tua casa, qual é que é o lugar que recomendas? É a Taberna Belga? É a Taberna Belga, tem também a Taberna Real, portanto essas são as duas principais em Braga que são assim mais consensuais e que no fundo são os símbolos da francesinha de Braga. Fica o conselho, Taberna Belga, Taberna Real. Passando agora então à parte da linguística, algumas das características mais dos sotaques do Norte em geral é as vogais mais pronunciadas e os ditongos mais pronunciados, não é? Uhum. Tu dizes ou, dizes vou, ou vou. Bom. Pronto. Sim. Portanto, depois o V em vez do o B em vez do V, neste caso, ou seja, muitos sons que em português seriam, em português standard, seriam V, mas vocês dizem às vezes é um B mais pronunciado, outras vezes é um B mais suave, tipo wow. Sim. E pronto, esses dois aspectos que falaste eu acho que são dos mais relevantes. São os mais relevantes. Depois que há mais musical, uma cadência mais... Pronto, eu ia dizer isso, eu acho que de facto temos esta oscilação e é mais musical, é mais cantado e a forma como as coisas são ditas são muito particulares. Há o V pelo B, que no meu caso em particular
já não digo tanto, principalmente que agora trabalho cá em Lisboa, mas porque em Braga vai-me sair naturalmente trocar o V pelo quando B. estás rodeado de pessoas que falam de uma certa puxo mais forma, o sotaque. naturalmente. Yeah. E pronto, e é isso que também estavas a falar. Acho que os ditongos são mais longos, as vogais eu acho que em alguns casos são mais abertas. Exatamente. Pronto. Tu disseste que, por exemplo, tu ao tocar disseste mais cantado e abres mais o A em cantado. Eu acho que nós tendemos a prolongar algumas sílabas quando queremos dar um ênfase especial. Pronto, quando é quase transformar a palavra, dá-lhe um peso diferente. Pronto. Sim. E também a musicalidade do sotaque também é isso, não é? Yeah. Dá-lhe ali um toque que dê para contar uma boa história. Exatamente. Não é? Outra questão fonética que eu já reparei muito, tanto em sotaques do Porto como de Braga, o R final, muitas vezes não dizem, por exemplo, eu digo, sei lá, qualquer verbo, falar, comer, diga calor, e vocês dizem tipo falar, não é bem earth tão forte, mas é ali a meio caminho entre o assim mais inglês e o mais certinho. Como falar, 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 gostar. Sim. Acho que mais com AR do que com outras letras. Ok. Dá-me um exemplo de uma frase para eu dizer. Por exemplo, dizer já não foi tanto, mas qualquer verbo com AR. Eu acho que aqui deu para notar. Ok. Digam nos comentários se notam o que eu estou a dizer, este R diferente. E passando para as expressões, tens então aí umas expressões para eu tentar adivinhar. Estamos a interromper o vídeo umas 12 horas depois de termos filmado. Já é de noite, porque nos esquecemos de uma coisa muito importante hoje de manhã. Miguel, em Braga, qual é que é a vossa relação com o vós? Pronto, eu acho que temos uma relação particular. Existe muito debate em relação a isso, mas acabamos muitas vezes por dizer vós em vez de vocês. Mas usam os dois ou usam só o vós? Eu acho que acabamos por usar os dois, não é? Como eu disse de manhã, também há muita variedade mesmo dentro da cidade. Mas usamos muitas vezes o vós ides. Vós ides onde? Okay. É uma pergunta que às vezes nós usamos a substituir o vocês, por exemplo. Pronto. Ou então vinde ou ide, assim no imperativo. Vinde, ide, vinde connosco, portanto usamos assim umas expressões que não são tão comuns no resto do país. Sim. E depois, tu lembraste, quando estávamos a falar sobre as coisas de que nos esquecemos, do que é que te lembraste? Lembrei-me de uma palavra que eu não te tinha dito e que se calhar não sabes o que é estrugido. Por acaso sei. Por acaso sabes? Por acaso sei. Sei que é do Norte e já conhecia antes e já saiu no vídeo que fiz sobre o Porto e é um refogado. Ok. Pronto. É o azeitinho com a cebola, para cozinhar. Com o alho, antes de fazer um arrozinho e tal. Exatamente. Exatamente. E a outra palavra de que falámos, que é talvez uma das palavras mais usadas em 2020 e 2021, que é vacina. Vacina. Vacina, sim. Portanto, no Norte diz-se vacina, às vezes assim com um ligeiro B. Isso. Com acento no A. Isso. E nós, em Lisboa, e acho que em mais de metade do país, dizemos vacina. Qual é que é a forma correta? Como é que se escreve? Eu acho que cada um deve dizer da forma que se sente melhor. Acho que sim. Sim. E, ficamos neste entendimento. Neste entendimento, é verdade. Não, é assim, muitas pessoas dizem vacina no Norte ou vacina, como tu disseste. Claro que muitas outras no país dizem vacina, mas pronto. O português também se renova tem tem as suas nuances, as suas particularidades. É isso mesmo. E agora de volta ao vídeo que filmámos de manhã. Eu ia começar primeiro com umas expressões que eu acho interessantes e que são das mais conhecidas. Ser mais velho que a Sé de Braga. Esta é relativamente fácil. Isto deve ser uma coisa que é muito velha. Sim, de facto. Mas aplicas a pessoas ou aplicas a uma, tipo, essa história mais velha que a Sé de Braga? Aplica-se a tudo, literalmente. Pronto, tem a ver com os séculos que já tem a Sé de Braga, que vai para mais de 900 anos, e não há muitas coisas mais velhas do que a Sé de Braga. Mais antiga do que Portugal, então. Mais antiga do que Portugal. Portanto, é uma expressão que nós usamos e que não usamos apenas em Braga, mas noutros sítios. Pronto, é uma expressão comumente utilizada. Outra que nós muitas vezes utilizamos e que não se utiliza só em Braga, que é a expressão ver Braga por um canudo. Ok, essa aí eu nunca tinha ouvido.
A outra por acaso já tinha ouvido, a primeira. Ver Braga por um canudo. Calculo que seja estar longe de Braga e portanto estás a ver tipo por um monóculo, como é que ele se chama? Tipo daqueles monóculo daqueles tipo os piratas. Sim. É isso? É tipo... Mais ou menos. O Ver Braga por um canudo tem aqui só uma vinheta histórica que, pronto, fazendo aqui um parênteses, no Bom Jesus, que é um dos sítios a visitar quando forem a Braga, tem um telescópio, não sei se é assim este o nome, para ver a Sim, cidade. acho que sim, exato. Pronto. E esta expressão foi utilizada e foi popularizada na altura no cinema português, que seria uma expressão que teria o significado de morrer na praia, ou seja, estar quase a conseguir e por alguma razão não conseguir. Sim, Pronto, já isso agora... é ver Braga por um canudo. Pronto. Não, por acaso, não quer adivinhar. Portanto, é morrer na praia. Morrer na praia é uma expressão que se utiliza em todo Portugal, que é estás quase a chegar ao teu destino ou ao teu objetivo e por muito pouco não conseguir. Está a começar a ficar na altura de usar um chusso. Mas está mesmo a começar a ficar na altura? Acho que sim, nos próximos dias vai ser útil. Ok. Então o céu está a começar está a ficar mais... Não está a ficar cinzento, portanto é de frio ou é de chuva. É que choço, penso logo em chuva, portanto pensaria Chusso. Chusso ou choço? Chusso. Um chusso. Pá, é um casaco? É um cachecol? É um É guarda-chuva. um guarda-chuva. Estava certo. Ok. Estavas a ir bem. Estava bem. Sim. Ok, mas vocês dizem tipo... Usam mesmo a palavra chusso? Tipo, Sim. pega aí nesse chusso. Sim. Pronto. Obviamente as pessoas continuam a usar a palavra guarda-chuva, mas chusso é mais fácil, é verdade. mais curtinho. Um broeiro. Um broeiro, uma pessoa que faz broas. O padeiro faz pão. Broa é um tipo de pão. Claramente não é, né? Um broeiro é alguém. Sim. E broeiro vem de broa. Supostamente. Sim. Portanto, deve haver ali alguma zona em Braga ou à volta onde há tipo... São famosos pelas suas broas e é uma forma insultuosa de chamar a pessoa desse sítio. É insultuoso, mas não sei, eu acho que não existe uma explicação relacionada com padaria. Eu estou a tentar ir demasiado fundo. Sim. Eu não sei se existe, eu acho que não. Mas broeiro, uma forma de uma pessoa a se adressar a alguém ou comentar a alguém rude, alguém que não sabe comportar ou que é parolo ou pronto, uma série que é uma série de coisas não boas. E há coisas que é mesmo só vendo um broeiro para para saber o que é. Só vendo um broeiro. Sim. Já agora, azeiteiro também se usa muito no norte, há mais do que cá. Sim, azeiteiro também se usa, mas esse azeiteiro, o nome azeiteiro, acho que Braga não fica com isso. Não. Mas também se usa mais do que cá. Sim. Azeiteiro também tem essa conotação pejorativa, assim, que é semelhante, pronto. Sim, que é semelhante ao broeiro, é parecido. O que é injusto, porque em Portugal todos adoramos azeite, metemos azeite em tudo. E broa é ótimo também. E broa também, portanto, associar coisas más a comidas tão boas não é muito positivo. Cabaneira. Cabaneiro? Cabaneira. Não tem a ver com cabanas. Não. Uma cabana é um sítio para uma pessoa se abrigar, uma espécie de mini casinha, assim feita muito pequena, muito frágil. Um shack em inglês. Agora, portanto, cabaneira não é uma senhora que constrói cabanas. Não. Que seria o que uma pessoa pensaria. Também é pejorativo. Em certa medida, sim. Vocês são... Em certa medida. Você é só dizer mal. Sim. Eu comecei por esses, tu deste-me a liberdade. Eu dou-te a liberdade, o que tu quiseres. Cabaneira, sua cabaneira. Portanto, é pejorativo. Será que é tipo uma mulher da vida? Mas nem por isso, pronto. O cabaneira é mais aquela pessoa coscovilheira que está sempre em cima de tudo o que é cosquice, tudo o que é saber da vida dos outros. Sempre quer saber da vida dos outros, a comentar a vida dos outros e que está sempre em dramas e em cabaneira, pronto. Picheleiro. Acaba tudo em eiro aqui. Acaba tudo em eiro, é verdade. Picheleiro. Mas não fiz de propósito. O que é que uma pessoa pensa quando pensa em picheleiro? Queres uma dica? Diz lá. Uma frase em que eu uso a palavra picheleiro. Bora.
Pronto, esta cozinha está cheia de água. Eu acho que tenho de chamar um picheleiro. É um canalizador? É um canalizador. Picheleiro? Trata das canalizações, trata de uma série de Isto coisas relacionadas. tem algum motivo? Tipo, pá, porque picha... Uma pessoa quando pensa em picha é uma forma de dizer o pénis. Sim, eu acho que não tem, mas é um nome, há muitas pichelarias em Braga, sim, é verdade, é um bom negócio para se ter. Pichelaria. Assim. Pichelarias, ficamos contentes quando fazemos a pomba, sabes o que é? Não, mas pomba é pénis na Madeira. Ok. Não sabias? Não sabia. Portanto, eu vivi 2 anos na Madeira e aprendi isso. Portanto, sempre que eu ouço pomba, num contexto que não seja o animal, faz-me rir por causa disso. Sim, eu percebi. Fazer a pomba, não tem a ver com genitália, não tem. com a genital. Não tem, isso não tem. Fazer a pomba. Pá, pomba é o animal da paz. Fazer a pomba é tipo fazer as pazes. Não, nada a ver. Não. Fazer a pomba é quando tu fazes um bom negócio, não é? Quando tu tens tentam-te vender uma coisa por 500 e tu compras por 100, ou então quando tens uma coisa gratuita, quando não estavas à espera. Sentes que saíste a ganhar. Que saíste a ganhar de uma situação negocial, seja ela, Eu disse, seja fiz ela a qual pomba. for. Fiz a pomba, exato. Eu também aprendi que no Porto pergunta-se às pessoas se elas são de Braga quando deixam a porta aberta. Isso é verdade. O que é que tu achas Como é sobre que eu me isso? esqueci de falar dessa? O que é que eu acho sobre isso? Eu acho que pronto, vinheta histórica, há um monumento em Braga que é o Arco da Porta Nova. Exatamente. Pronto. E eu acho que poderá vir daí essa expressão. Foi como foi dito. Pronto. Vem daí. E eu no início achei que era só uma forma das pessoas usarem essa expressão em qualquer situação, mas eu depois começo a perceber que é um padrão meu e um padrão familiar, porque eu entro na casa das pessoas e ouço a vida inteira das pessoas a dizer porque é que não fechaste a porta? Ou sério? então és mesmo de Braga, porque é que deixaste a porta, porque é que deixas sempre a porta aberta? Nota-se que és mesmo de Braga. Eu ouvi isto a vida toda. E fui achando que era só por as pessoas saberem que eu era de Braga, mas depois fui percebendo que pode haver ali algum fundo de verdade para isto. O pessoal em Braga é mais... O pessoal em Braga, porque eu acho que confia mais, deixa as portas abertas. confia mais e o deixar a porta aberta tem aquele simbolismo de pode vir ainda mais alguém, portanto não vamos fechar a porta a ninguém. Exatamente. Está ali no inconsciente dos bracarenses que fechar a porta a alguém não faz bem sentido. Pode vir ainda alguém e ninguém gosta de levar com a porta na cara. E por último, uma palavra que nós usamos que é basqueiro. Basqueiro. Mais uma palavra acabada em eiro. Portanto, mais um insulto, provavelmente. Insulto. Não. Alguém é basqueiro. Mas não é uma coisa má. Não. Basqueiro é tipo confusão, é tipo ganda basqueiro, ganda Exatamente, grande barulheira, está aqui uma confusão, eles estão a fazer imenso basqueiro. Certo. Nós também, se calhar já ouvi, não sei se nós usamos ou se ouvi de malta do Norte, mas basqueiro, sim. Miguel, muito obrigado, tens que ir trabalhar. Tenho de ir trabalhar, Leonardo. Espero ter representado bem a minha cidade e comentem e gostem também. Exato, gostem do vídeo, comentem, subscrevam. Eu disse uma série de expressões, mas vão-me faltar muitas, de certeza, e vocês nos comentários também se vão lembrar. Pessoal de Braga, digam nos comentários, por favor, expressões que o Miguel se tenha esquecido, e pessoal de outras partes do país, digam quais as expressões e palavras que ele disse que vocês também usam. Aqueles que me seguem no Patreon ou aqueles que quiserem apoiar no Patreon vão ter acesso à conversa completa, sem cortes nem interrupções. Muito obrigado a todos os que me apoiam no Patreon e até para a semana. Tchau.